que no Brasil existem 3 modalidades. Eu estou explicando. Ela diz, o texto é outro, mas estou explicando o que diz esse inciso. Existem 3 modalidades de se extinguir, de acabar, de anular a punição de um crime no Brasil. Essas 3 modalidades são anistia, indulto e graça. Aí eu vou explicar para vocês. Anistia, que cada palavra tem um significado, né, Segredo? O que seria da civilização humana se as palavras não tivessem significado? Então, uma palavra, ela é um signo carregado de um significado. E se a gente esvaziar a palavra de significado, a palavra não serve nem para limpar a bunda, porque ela é um ente material. Tem que ser material, um papel para limpar a sua bunda. A palavra é um ente imaterial. E ela se explica pela finalidade que ela tem em revelar um conteúdo, um significado. Anistia vem do grego amnestiar, que significa esquecimento. E esquecimento é assim, ou você esquece ou não esquece. Porque não tem como esquecer e lembrar só um pouquinho. Esquecimento é esquecimento. Então, se ela fala em anistia, é o esquecimento que alguém ou um grupo de pessoas cometeu crime. Indulto. Indulto, senhores. Indulto é perdão. Indulto vem do latim indulgere, que é perdoar. Então você sabe que as pessoas cometeram crimes e perdoam. E por fim, nós temos a graça, que graça, do latim gratia, é favor. Você faz um favor a essas pessoas, que é tirar a punição dos crimes aos quais elas foram condenadas. Mas no caso é uma pessoa, né? A graça é pessoal, o indulto é impessoal, é indeterminado, mas determinável, e a anistia, ela, como é um esquecimento, ela trata das pessoas envolvidas em um determinado momento, porque você esquece momentos, acontecimentos. Tem como você lembrar das pessoas, não do momento, nem do momento, e lembrar das pessoas. Ora, a Constituição, ela diz que existe a anistia, o indulto e a graça, e que eles só não são aplicados em 4 tipos de crimes. É isso que diz o artigo XL 3 pauzinho, 43, inciso 43. Nos crimes de tráfico de drogas, no crime de tortura, no crime de terrorismo, que é o crime específico da lei de terrorismo, e nos crimes hediondos. O que são crimes hediondos? Crimes hediondos são aqueles crimes que são considerados crimes hediondos pela lei de crimes hediondos. Vamos à lei de crimes hediondos. Tem lá homicídio qualificado, tem estupro, mas não tem crime de golpe de Estado, não tem crime de atentado contra o Estado de Direito. Pode ser que seja um crime hediondo, mas a lei de crime hediondo tem que ser reformada para que diga que os crimes do artigo 359L, o atentado ao Estado Democrático de Direito, e o artigo 359M, o golpe de Estado, sejam crimes hediondos. Mas não está lá, não está lá. Então não é nem terrorismo, nem crime hediondo, nem tráfico de drogas, nem tortura. Não sendo isso, é possível sim que se fale em anistia. Mas aí tem um complicador, Segre, porque o inciso 44, que vem na sequência, que é o XL pauzinho V, XLIV, XL pauzinho V, ele fala dos crimes contra a Constituição e o Estado de Direito, quer dizer, os crimes 359L e 359M, o atentado contra o Estado Democrático de Direito e o golpe de Estado. Ele diz que esses crimes, eles são imprescritíveis e inafiançáveis. Mas a Constituição claramente o separa da hipótese dos crimes que não podem receber graça, indulto ou anistia. Então, quando vai o Flávio Dino
e diz que a dosimetria é possível, ele mente. Quando alguém diz que tudo é interpretação, cabe dizer aqui que é mentira. Imaginemos, Segré, que a Constituição ela faça o seguinte, ela diga que um círculo é redondo. Isso não cabe interpretação. Claro. Mas o que o Flávio Dino quer implicar com isso é que a frase um círculo é redondo é passível de interpretação. E não é. Nem tudo é passível de interpretação. Mas tudo é passível de mau caratismo. E quando o Flávio Dino diz que o Congresso pode falar de dosimetria, ele mente mais uma vez, porque o Congresso não pode falar de dosimetria! Não pode! Isso seria golpe de Estado, isso seria interferir na autonomia do judiciário. Porque imagine você, um judiciário que seja justo, que não é o caso do STF do Flávio Dino. Não é! Não é! Não é! Mas vamos imaginar um judiciário que seja justo e atue conforme a lei. Ele aplica uma pena conforme a lei, depois de um processo conforme a lei. Se o Congresso inventa de revisar a pena de todo aquele que é julgado conforme a lei e condenado conforme a lei, isso seria ferir a autonomia do Poder Judiciário. Autonomia e não independência, porque o Judiciário depende da lei, da Constituição e não é independente do Estado. E quando vem um sujeito maltrapilho e mal apresentado, física e espiritualmente, falando uma baboseira dessa, eu quero arrancar meu intestino pelo ouvido. Porque o Congresso não pode falar em PL de dosimetria. A lei é um ato administrativo. O primeiro deles, aliás. E ela não pode ser pessoal. Ela tem que, no caso do direito penal, ser abstrata. Então, ou o Congresso muda o Código Penal e revê as penas dos crimes de golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito, ou o Congresso revoga tais crimes, ou ele muda as penas. O que o Congresso não pode, o que é um absurdo, o que é um crime, porque o STF diz que fake news é crime, então o Flávio Dino é um criminoso. O Barroso já deu em várias entrevistas, fake news é crime. Alexandre de Moraes diz todo santo dia, fake news é crime, então o Flávio Dino é um criminoso, porque ele está dizendo uma fake news. Porque o Congresso não pode rever penas. Ou ele muda a pena do crime para sempre, ou ele revoga o crime. O que ele não pode fazer é dosar a pena de um crime que já tem a dosimetria incluída no seu tipo penal. É um absurdo danado, Segré. Desculpa.